Caros alunos, tudo bem? A gente está continuando a gravar sobre Filostomidia, né? E nessa parte um que a gente lida com um grupo, depois Inofiline, né? Caroline, e a gente está entrando aqui em Glossophagie, né? E Glossófaga, Soricina, né? The Common Fruit Bats, né? Ele, né, é um gênero, né, de que tem várias espécies aqui, comissária, elite, longirostris, morenói e Glossopus soricina, que é bem comum aqui no Brasil, né, e que está distribuição, né, então, do México, né, dos dois, na parte pacífica e na parte do Caribe, né, aí desce aqui, né, ao longo de todo o Brasil, né, até quase o Rio Grande do Sul, né, eu venho para o Paraguai, Bolívia, toda essa região aqui também na costa pacífica do Equador ali, né. E ele tem uma língua comprida, com papilas compridas na ponta, né, para poder pegar o néctar, né, e aqui é Glossophaga longirostris, né. Ó, veja, a base do pelo clarinha e a ponta mais escura, né? É a Glossophaga soricina, né? Tem uma caudinha, né? Glossophaga longirostris, né? Longirostris, né? Visitando uma flor, né? Aqui visitando a bananeira, né? Aqui a Nura geoffroy, né? Que a gente tinha visto anteriormente, né? Tinha 10 espécies no gênero, né? E visitando uma flor de cactus, né? E essa ampla distribuição, você que veja, não tem caverna? Não tem. Então, por isso que eles são raros na bacia da Amazônia, né? E é, ele ocorre também na ilha de Trindade e Tobago, né? É um morcego de tamanho médio que tem uma coloração ah, marrom, com cinza na parte de baixo, asas estreitas, com membranas escuras e um focinho comprido, né? Projetando, né, com uma mandíbula inferior projetando além da mandíbula superior, né? E uma pequena folhinha nasal, né? Ele tem pernas cabeludas, né? E não tem cauda, né? Ele gosta de florestas, áreas abertas de fazenda e normalmente é encontrado perto da água, até uma altitude de 2.500 metros de elevação, bastante, né? E ele se abriga em cavernas e que tem perto da abertura, né, que está bem iluminada, ou rachaduras na parede, né, de falésias e assim por diante, né? Os insetos são 90% da sua dieta na época seca, mas ele aumenta dramaticamente a fruta e o néctar nos outros períodos, né? Ele se abriga sozinho ou em pequenos grupos, até 75, né? É, às vezes perto de outras espécies de anura. Ah, as fêmeas produzem um único filhote, ah, tardiamente na temporada de chuva, né? Aqui a gente tem a Glossophaga soricina, né? Então, essa aqui é uma fêmea lactante, dá para ver pela areola, né? No seio, né? E ele ocorre, tem uma ampla distribuição, inclusive em boa parte do Brasil, né? E até o norte da Argentina. Ele tem olhos grandes, as orelhas arredondadas, olha aqui as arredondadas, né? E um focinho delicado, né? É, ele gosta normalmente, de se abrigar em cavernas ou prédios, e pode ter 2.000 indivíduos juntos. Eles forrageiam em tudo quanto é tipo de habitat, né? De áreas pouco de florestas virgens e intactas, né? Até áreas suburbanas e áreas de fazenda, né? Área rural. Um polinizador muito importante, ele pode pairar quando ele pega néctar ou pousar na flor. As espécies que ele visita incluem o extremamente raro cactus do Equador, Expostoa frutescens, que, um, que tem
uma área. Ah, olha, ele tem como se fosse uma penugem em volta das flores para absorver o som de ecolocação e ajuda o morcego a localizar as flores com mais facilidade, porque tem um cactus, depois tem uma zona que não reflete nada, preta, e depois a flor. Aí meio que sinaliza onde está a flor. Isso é interessante. Ele tem uma dieta rica em açúcar, né? Que mantém um metabolismo extremamente alto. É o metabolismo mais alto já observado em um mamífero, né? Eles têm um metabolismo mais alto. E ele consegue perder metade da reserva de gordura do corpo todo dia. Uau! Gostaria de fazer isso, nossa. Ficar magrinho, né? Ele também caça pequenos insetos e se alimenta de alguma fruta, né? Aqui a gente tem Glossopra comissária, né? Visitando, olha, isso que é flor para ser polinizada por morcego, né? Pois ele tem esses longos, né? Caules, né? Esses longos que segura a infrutescência lá embaixo, né? Então realmente é de fácil acesso, né? E olha, o morcego está pairando no ar, né? Então essa espécie é encontrada na região pacífica, né, do México, né, do, e central do México, né, central e pacífico do México até a América Central, Peru e Equador, parte da Colômbia, Venezuela, Guiana e o noroeste do Brasil, né, amazônico, né. É pequeno, rotundo e uma cabeça desproporcionalmente grande. Ah, o focinho é curto e delicado, né? Curto para glossópoda, né? E tem uma folhinha nasal pequenininha e estreita. A cor é um marrom nem muito escuro, nem muito claro, né? E é mais clarinho na barriga. E as asas são largas e curtas, que permite ele manobrar com grande facilidade entre as plantas, né? Ele ocorre numa grande variedade de ambientes, né? Desde floresta seca, né? Com árvores cheias de espinho na savana, até a floresta umbrófila densa. E ele gosta de buracos nas árvores, né? O oco das árvores e cavernas. Ele pode aceitar distúrbio ambiental, né? Tem alguma tolerância. Ele se alimenta principalmente de néctar e pólen. Esse morcego consegue se alimentar pairando. Uma das plantas que ele visita, como visto aqui, é essa Mucuna holoni, né? Em inglês, sea bean flower, né? Que é um legume que cresce ao longo dos riachos, rios e córregos. E ao longo da borda das florestas no sudoeste do México e Belize e por toda a América Central. Ele é altamente especializado para a polinização de morcegos, só morcegos, não aves, né? Nem qualquer outra coisa, né? Os morcegos, a dieta deles inclui fruta mole e pequenos insetos. As fêmeas produzem um único filhote, né? Uma ou duas vezes por ano, né? Ele tem uma distribuição ampla e os seus capacidade de se adaptar a ambientes e distintos, inclusive distúrbio ambiental, ele não está ameaçado na sua distribuição, né? Ah, olha, Leptonicris, né? Leptonicris, será que a gente já viu Leptonicris? Sofagine. Estou olhando lá para ver quais gêneros que a gente já tinha falado anteriormente. Anura, Chironicris, Monófilos, Leptonicris. Aqui, ó, Leptonicris. Aqui, né? Leptonicris, né? Leptonicris curaçao, né? Norte da América do Sul. Então a gente ainda está nesse primeiro grande grupo de Glossopagine, né? Esse aqui, Great and Lesser Long-Nosed Bats, é o Chironiscus, né? E aí a gente entrou no Glossophylla e Anura, né? Agora a gente está no Leptonicris, isso aí é Nivalis, né?
Essa espécie ocorre no México e consegue entrar no Texas. Populações no norte fazem migrações no inverno para evitar o frio. E eles entram na época de chuvas e são importantes polinizadores das plantas, né, do deserto. A sua coloração é um marrom acinzentado, né, com a barriguinha mais clara, né. As orelhas são pequenas, com e pontudinhas, né, e o focinho comprido e um lábio de baixo se estende além e tem uma folha nasal triangular e tem uma longa língua com papilas na ponta que funciona como um cotonete para pegar o néctar. Essa espécie é encontrada em áreas secas e desertas até a floresta semidecida, né? Inclusive de pinheiro e carvalho, né? Em altitude. Eles gostam de plantas agave, tal qual vistas aqui, né? E cactos também, né? Eles se abrigam em grandes colônias, né? E em ocos de árvores, né? Mas às vezes prédios e cavernas, né? A sua dieta é principalmente néctar e pólen, mas ele se alimenta de frutos e insetos. As fêmeas têm filhotes uma vez por ano, né? Em maio ou junho, né? Esse morcego está ameaçado por causa que essas populações estão declinando, né? E provavelmente tem a ver com a destruição de habitat e também a entrada de pessoas em cavernas que acabam incomodando eles, né? Eles precisam de áreas protegidas grandes com agave, né? Então aqui eles visitando. Aqui a gente tem monófilos. Oh, que bonitinho monófilos, né? É o Lich's Single Leaf Bats, né? Esse morcego é encontrado em todo o Caribe. Ele tem uma coloração marrom, né? Cor de burro quando foge, né? E uma cabeça bem redondinha, né? E com um focinho curto, né? Para um glossopagine, né? Ele se abriga em grupos grandes para até 100 mil indivíduos em algumas cavernas. Elas podem compartilhar o seu abrigo com outras espécies. Ele gosta de cavernas bem quentes e emergem depois do pôr do sol, né? Ou seja, quando começa a escurecer bem, ele forrageia em woodland, ou seja, florestas, e áreas mais abertas, inclusive arbustivas, né? E secas. Ele se alimenta principalmente de néctar, mas também pode comer frutas e insetos. Esse morcego é um importante polinizador para uma grande variedade de plantas lá em Cuba, incluindo Margravia everea, uma planta endêmica de Cuba que é altamente adaptada para atrair morcegos. E as suas folhas em forma de bacia atuam como refletores do chamado de ecolocação dos morcegos, ajudando eles a guiar os morcegos até as flores que estão abaixo. Esse morcego é visto aqui polinizando um organ pipe cactus, né, que também está, né, e bom, então monófilos, Leptonictris, Glossófica e Anura, né, a gente viu. Agora vamos olhar um segundo grupo que seria Hilsonicteris, né, Loncófila, inclusive da Keiseri, né, Driadonictris, Musonictris, Patalina e Chironictris, né. Chironictris é legal porque eu descrevi Chironictris, né, junto com o Renato Gregorin, né. Depois eu conto para vocês como foi, né? Mas Hilsonictris é um gênero que tem 4 espécies de pequenos morcegos que se alimentam de néctar. Né? Eles são aparentados com a espécie maior Longcofila e só recentemente eles foram separados desse gênero. O Hilsonictris thomasi é reconhecido pelo UCN.
enquanto que o, o IUCN reconhece o Rhiasonictris thomasi como Leucophylla thomasi. As outras três espécies são mais ou menos novas e Daspe cadêmia é do norte do Peru, enquanto que Patone foi descrito do Peru ao Equador, né? Leucophylla é um gênero com três espécies, então ele é grande, é como a Nura, né? É grande. E ele é, ele faz parte de Loncophyllini, né? Eles têm um tamanho médio, né? É, e são compridos, né? Os focinhos compridos, e as cabeças em forma de domo. É, e folhas nasais são curtinhas, mas bem pontudinhas, né? Os seus olhos são pequenos e bem na frente da face. As orelhas também são curtinhas e triangulares. E a mandíbula inferior se estende mais do que a mandíbula superior. O pelo tende a ser sandy brown, seria um marrom clarinho, né? A gengibre com uma barriga mais clara. Esses morcegos ocorrem em floresta, mas também podem ocorrer em habitats que são importantes, abertos, né? E são importantes polinizadores. Mas eles também comem frutas e insetos, além de néctar. Um cofre robusto descrito aqui, né? Daqui a pouquinho, né? Um, tem duas espécies que são pouco conhecidas: Chocoana, de Equador e Colômbia, e Orcese, de um descrito único espécime do Equador em 2005. Pokémon e Dequisere são encontrados no Cerrado, na savana do leste do Brasil, um ambiente que é frágil e está degradado por estar sendo substituído por fazendas de soja, né? Essas espécies são raras. As outras duas espécies são consideradas ameaçadas, pois seu ambiente está desaparecendo e sua distribuição é restrita. Hesperi, no Peru e Equador, e Mordax, no leste do Brasil. Aí depois tem outras, Côncava na América Central, Handley no Equador e norte do Peru, e Parecebe é na Mata Atlântica do sudoeste do Brasil, mas está presente em várias áreas protegidas. Funicata inexpectata e Orientocolina são novos para a ciência, né? Um é da Colômbia, né? O outro é do Brasil, inexpectata, e Orienticoline foi encontrado na Colômbia, Equador e Venezuela, né? Triadonictris capixaba foi descrito em 2012 de dois espécimes da Reserva Natural Vale da Floresta Nacional de Goitacazes, na floresta da Mata Atlântica, né, no sudoeste do Brasil, e parecem morcegos, como Glossófica, mas sua anatomia é bem distinta de todos os outros descritos. Musonictris harrisoni é uma espécie vulnerável, encontrado em floresta seca e decídua no México, e está ameaçado por causa do perda de habitat. O focinho dele é extraordinário, muito comprido, parecendo, sei lá, um tamanduá, que foi a cabeça do tamanduá que foi colocada num corpo de morcego. As orelhas e a folha nasal são bem pequenininhas. Esse morcego é adaptado para tomar néctar de flores com corolas bem compridas. É um importante polinizador de bananas e muitas outras plantas. Já a Platarina e Xeronictris, a Platarina tem uma distribuição extremamente restrita no ambiente seco da Peru e norte do Chile. O pessoal usa ele para fazer poção de remédio, né? Além de caçando eles, né? E a mudança climática, essas são duas grandes ameaças, né? Xeronictris vierae é um nectarívoro e provavelmente é um polinizador importante na caatinga do Brasil. A gente sabe pouco sobre eles, né? Então aqui está o Rhizonicteris, né? O né, norte, a região central da América do Sul, né? Chegando até o Equador e o norte do Brasil, né? Ele se alimenta de néctar, ele é pequenininho e tem um focinho delicado, como vocês podem ver aqui, né? E
A coloração dele é um castanho claro, né? E pode ser avermelhado, né? Um castanho avermelhado, e a barriga mais clara, né? Ele ocorre nas florestas tropicais sombrófilas densas, perto de rios e riachos, e é mais raro em clareiras e na borda. Ele normalmente se abriga em cocos de aves em pequenos grupos. A sua dieta é principalmente néctar, mas também é, que ele tem aquela língua comprida com aquele cotonete de papilas que ajudam a pegar o néctar, né? É, e ele gosta de flores de banana e outras espécies parecidas. Eles também comem pólen e pequenos insetos. Ele parece comum em boa parte da sua distribuição, então olha ali no norte e noroeste da América do Sul, né? Ele tem 6 a 14 gramas e de 4 a, 5, a 6 centímetros, né? Agora, aqui é Leucófila robusta, né? Então, Leucófila, né? Com o seu né, orelhinha aí curtinha, né? Esse aqui é a Leucófila robusta, né? Orange Nectar Bat, né? Ele tem mais ou menos 17 gramas, né? O comprimento é por volta de 6 centímetros, né? E ele é mais ou menos comum da Nicarágua até Venezuela, Equador e Peru. Ele ocorre numa grande variedade de ambientes, né? Inclusive, né? Áreas abertas para plantar hortaliças, em florestas, e parques e plantações. Ele se abriga em pequenos grupos, em cavernas pequenas, entre pedras e em rachaduras de pedras, é, né, que podem ser encontrados na face de uma falésia, né? A sua dieta é primariamente néctar, mas pode incluir fruta e insetos. Todos eles fazem isso, né? Um, a língua dele, a anatomia da língua é altamente especializada e sugere que ele é altamente adaptado para se alimentar de néctar das flores. Um, ela tem como se fosse sulcos laterais que se abrem quando o morcego está se alimentando. Eles têm capacidade peristáltica de bombear néctar dentro da boca, sem precisar ficar botando a língua para fora e para dentro, que nem os outros morcegos. Esse método de alimentação é muito mais eficiente dos outros morcegos que enfiam e tiram a língua, enfiam e tiram a língua. Esse morcego consegue manter a posição dele perfeitamente enquanto ele está se alimentando. Então ele enfia a língua e vai bombeando através do canudinho, né? Aqui a gente tem Scleronicteris ega, né? O morcego de língua comprida de ega. Ele é encontrado na Venezuela, Guianas e o norte do Brasil. Ele é aparentado ao gênero Glossophoca e outros é um glossopagíneo, mas ele é distinto, menor do que os outros que se alimentam de néctar. Ele tem uma coloração marrom claro a escuro, né? E um corpinho rotundo e uma cabeça arredondada, né? As orelhas são pequenas e simples, os olhos pequenos e o focinho bem compridinho e com ó, o lábio inferior mais comprido que o lábio superior, né? Ele se alimenta, ele mora em floresta umbrófila densa, com muitas plantas que estão florindo. Sua dieta parece ser de néctar e pólen, principalmente com alguns insetos. A gente sabe pouco sobre esse morcego, e ele foi. É, é, a gente sabe que ele de fato ocorre em 4 localidades. Eles provavelmente estão declinando, pois são poucos, né? Mas é, a gente não é data deficient, a gente não sabe muita coisa sobre eles, né? E o Nycteris pueris tem uma distribuição ampla, né? E é o único gênero do meio de Leonictis. Ele provavelmente é um parente próximo, então esse aí é loncofilíneo. Ele se distribui do leste do Panamá para uma grande parte da América do norte da América do Sul, chegando ao norte da Bolívia. É um morceguinho escuro, né? Com, com a pelagem
marrom ou castanho, né, avermelhado, né, e um rostinho cinza escuro ou preto, né, as orelhas e as membranas também, né, e as perninhas são cor-de-rosa. O seu o, a folha nasal dele era meio que apontada para frente, né, e é triangular, né. Ele usa uma grande variedade generalista em termos de habitat e come fruta, néctar, pólen, insetos. Eles podem ser encontrados em florestas, plantações, né, savana e jardins, né. Normalmente se abriga em cavernas e rachaduras da pedra, né, onde às vezes você tem no meio da floresta tem uma pedra saindo, né, e aí eles vão estar lá, né, no meio das rachaduras da pedra. Ele é comum em parte da sua distribuição ampla e não é considerado ameaçado. Aqui, Glossophaginia e Lonictris, né, Underwood, né, aqui a distribuição de Lonictris, né, então América Central, né, e veja, Ega, Scleronictris Ega, ali no meio da Amazônia, né, como a gente viu, ele é conhecido só de 4 localidades, né. E que mais? Aqui a Ilonictris Underwood, né, que a gente acabou de ver aqui, né, Ilonictris Underwood, né, e aqui, ó, Glossophaginia e Leptonictris, né, então essa é a distribuição na América Central, né, e entrando no Arizona e no Novo México ali, né. Aqui, ó, Leptonictris nivalis, né, então Chironictris, olha, cauda, né, e coração mais claro e correndo às vezes na mesma caverna, Leptonictris, né. Aqui Leptonictris vem buena, né, o Leptonictris com focinho bem mais curtinho, né, coração mais castanha, né. Liconictris Glossophaginia, né, a distribuição aqui toda a Amazônia, né, e aqui no litoral, mas não nas montanhas altas, e aqui na América Central, né. Glossophaginia monófilos, né, Red Bunny, né, e Mussonictris, né, aqui a distribuição de Mussonictris, olha o focinho, né. Depois, que mais? Mussonictris harrisoni, é legal, vai. Olha, essa mandíbula mais comprida, né. No Nix, isso aí tá repetido aqui, mas acho que a gente já viu esse mapa 56 aqui. Ah, não, esse aqui é o mapa 55. Acho que a gente já viu esse mapa 56 aqui em cima, né? Mapa 56, Ilonictris e tá repetido aí, né? Agora, veja, Glossophaginia, Scleronictris ega, né? Scleronictris ega e Loncofiline, Leonictris. Leonictris é Loncofiline. Agora, lembra, naquela filogenia, Loncofiline são convergentes com Glossophaginia, né? Então, Loncorrina, Aurita tá ali no meio, quebra essa monofilia do grupo. Então, o hábito de beber néctar evoluiu 2 vezes na América do Sul. Então, ó, Leonictris por L, né, essa distribuição, né, na Amazônia, né, e parte da América Central, né. Aqui o gênero Loncophila, de Loncofiline, né, e as várias espécies, né, Bokemani, Mordax, robusta, né. Olha, Tomasi, a gente tirou Tomasi de Loncophila, né? Como a gente tinha visto anteriormente, né? Então, Loncophila robusta, né? Aqui, Hylonictris underwood, né? Esse pequeno morcego, né? Ocorre, né? No México, né? No sul do México, Guatemala, Honduras e na Costa Rica e no Panamá. Ele tem uma pelagem densa, escuro, marrom escuro ou avermelhado, pequenas orelhas e um focinho bem compridinho, que dá uma carinha de topeira pro morcego, né? Fazer uma cabeça grande, redonda e um focinho estreito, parece uma topeira. Ele ocorre principalmente nas florestas ombrófilas densas e nas vertentes das montanhas. Acho que ele ia gostar da Mata Atlântica, né? Porque é esse tipo de ambiente que ele gosta, né? E ele ocorre até uma altitude alta, 2.640 metros.
incluindo florestas deciduas que, se você andar na Costa Rica e no México, as florestas do topo das montanhas parecem Estados Unidos, com cavalo, urso e assim por diante. E as florestas lá de baixo são tropicais, né? Então você tem dois climas ali, né? Os mamutes estavam migrando na parte de cima, né? E na outra direção estavam migrando os bichos da Amazônia para dentro do México, né? Então, essa ponte alta que se formou permitiu bichos de clima frio descerem e bichos de clima quente subirem, né? Cada um na sua na altitude preferida, né? Os morcegos se abrigam em pequenas cavernas, né? Em buracos e rachaduras nas falésias de pedras, né? E em ocos de árvore. Ele se alimenta principalmente de pólen, néctar e ele consome voando, usando a sua longa língua para explorar as inflorescências de flores com corolas compridas, tal qual essa Maricia acrocalix. Então, isso aí, ó, aí, veja, ela é adaptada para jogar néctar quer dizer, pólen nas costas do morcego quando ele se alimenta, né? Ele também come fruta e ele um importante espessor de sementes de algumas plantas de floresta. E ele come também insetos. Essa espécie se reproduz 2 vezes ao ano, né? E ele se reproduz uma vez na época seca e uma vez na época chuvosa, né? Então, ó, Loncofiline, né? Loncófila tomasi, Dequisere, tomasi de novo, né? E robusta, né? Loncofiline, né? Platalina genovese, né? Ali no Peru ao Chile, né? Habitat seco, né? Usado como remédio, né? Para a população local. Gênero Xeronictris, isso aí eu peguei isso aí no Nordeste, na Caatinga, né? No meio de um bando de glossófaga, né? Tem uma glossófaga muito estranha lá no meio, né? Eu levei e mostrei pro Henley. E aí, não, antes disso eu conversei com o Tadei. O Tadei falou, acho que isso aí é um gênero que o Ivan Sazima está descrevendo. Eu falei, putz, então eu não vou querer competir com o Ivan Sazima, né? Aí eu levei, mas eu mostrei pro Henley. Aí o Henley falou, mas o cara já descreveu? Eu falei, não, mas vamos esperar. Ele falou, bom, tudo bem, sabe? Na verdade eu acho que isso aí é um gênero novo. Mas aí o Henley morreu, né? Eu voltei pro Brasil e tudo. Aí eu encontrei com o Renato Gregorin, e o Renato Gregorin, o Renato Gregorin tinha também uma espécie desse. Aí a gente consultou o Ivan Sazima, só que o Ivan Sazima estava se aposentando, ele não descreveu esse bicho. E aí a gente aí se sentou, comparou o meu espécime com o espécime dele, e aí a gente descreveu. Chironictis vierae, em honra ao Vieira, né? Um dos primeiros mastozoólogos no Brasil e muito importante no Museu de Zoologia da USP, né? Bom, e eu acho interessante isso, porque esses espécimes ainda estão sendo descobertos, né? A gente mal conhece a nossa fauna, a gente ainda vai descobrir muitas espécies, né? Vocês, né, vão descobrir muitas espécies. Fiquem atentos, né? Coisa que não sai direito na chave, talvez seja uma nova espécie, às vezes um novo gênero completamente diferente. Então você tem que estar atentos, né? Aqui são os vários glossopagíneos e longofilíneos juntos, né? Então, para Glossófila, Leonictris, Ilonictris, Liconictris, Queroniscos, né? Tudo glossopagíneo, né? E Loncófila, né? Nectonictris, Queronictris, glossopagíneo, né? Anúria, glossopagíneo, né? Mais o Loncófila, né? Loncofiline, né? E aí as comparações entre eles, né? Por exemplo, Anuria geoffroy não tem absolutamente nenhuma cauda, né? Chironictris e Leptonictris, né? Tem cauda e urupatágio, né? 7A aqui é o Leucophila mordax, né? E aqui 6, Orange Nectar Bats, a gente viu um deles na caverna dando uma corrida em outro, né? E assim vai indo, né? O 5 aqui é Chironictis godbani, né?
O quarto aqui é Lyconicteris obscura, né? Aqui a gente tem o Hylonycteris, Leonicteris e Glossófaga, né? Então, e aqui é as asas, né? A forma das asas, né? As asas, né, podem ser compridas, mas elas são bem largas para garantir a sustentação, né? Aqui, os detalhes, né? Então, o lábio se estende ou não se estende além da boca, né? Ou tem urupatágio e cauda ou não tem, né? Então, eu sei como distinguir entre eles. Vou deixar vocês olharem depois. É isso. Então, a gente terminou, né? Essa primeira parte do... é, a gente terminou essa primeira parte de filostomide, né? Então, né? Interromper a gravação, é isso. Tem mais aí